Boa noite. Em grande expediente, Matheus Wesp fala sobre a reforma política e defende sistema de votação distrital. Possibilitaria, dividindo as regiões em microdistritos, que os candidatos concorressem em espaços geográficos pequenos. Vereador Valdo sugere instalação de ciclovia na Avenida Presidente Vargas. Porque não tem espaço para caminhar, não tem espaço na bicicleta, não tem espaço para tomar um chimarrão. Indicação pede a compra de área para o assentamento de famílias de baixa renda. E aí sim a gente conseguiu então reduzir esse cadastro, que são mais de 12 mil pessoas inscritas. Servidores municipais realizam ato público para buscar database da categoria. Eles pedem um reajuste maior do que o oferecido pelo prefeito Luciano Azevedo. Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da Câmara. A reforma política foi o tema escolhido pelo vereador Matheus Wesp para o seu grande expediente realizado na quarta-feira. Acompanhe os detalhes na reportagem de Cláudia Tainá. Durante o tempo regimental, ele expôs sua posição favorável a uma reforma que inclua o parlamentarismo e mudanças no sistema eleitoral. No voto proporcional, como citei antes, que é o voto que o Brasil adota hoje, os partidos estabelecem uma lista de candidatos e depois esses partidos têm que buscar pessoas para preencher essa lista e colocar ela à disposição da comunidade num espaço geográfico geral. Como assim geral? No município é o município todo, ou seja, os candidatos concorrem em todo o município, e no estado é no estado todo. Isso dificulta muito, porque a gente sabe que uma pessoa ela tem um limite geográfico que é o qual ela está limitada para conhecer pessoas e ter contato efetivo. Por exemplo, nós que moramos aqui em Passo Fundo, nós não temos um contato frequente com pessoas que moram em Bagé, em Rio Grande, em Pelotas. Então o voto proporcional ele afasta muitas vezes o eleitor do representante e torna muitas vezes a confiança inexistente no sistema político. E a confiança é um pressuposto fundamental, é claro, para todo e qualquer sistema político verdadeiro, né? O voto distrital ele possibilitaria, dividindo as regiões em microdistritos, que os candidatos concorressem em espaços geográficos pequenos. Então, por exemplo, nós dividiríamos aqui Passo Fundo em 21 distritos, que é o número de vereadores, por exemplo, né, que nós temos aí em nossa cidade, e dentro desses distritos, o número, por exemplo, 5 mil ou 6 mil eleitores, escolheria um candidato para ser o representante daquele distrito. Assim, as vantagens trariam a inexistência de localidades sem representação, fato que nós vivemos hoje. Citei o exemplo do bairro Veracruz e bairro Valinhos, que na última eleição, embora tivessem talvez 30 mil pessoas morando naquela região, tinham apenas um representante, e o bairro São Cristóvão, que talvez tivesse aí um número semelhante de habitantes, com 6 representantes. Então tu cria uma distorção na representatividade. O voto distrital acabaria com isso. Para a Wesp, algumas propostas defendidas pelo Senado não qualificam a política. A votação proporcional em lista é uma delas. O orador explicou. Todos nós sabemos, é de senso comum, a crise política que paira nas instituições brasileiras e há aí, é claro, uma necessidade de reformá-las. A questão é como reformá-las. É até muito triste perceber que muitas vezes os discursos para a reforma pontuam em questões pequenas, sem mexer na estrutura do sistema que, ao meu ver, como institucionalista que sou, acredito serem as causas mais profundas que as meras pontuações acerca, por exemplo, do financiamento público de campanhas ou da adoção do voto em lista, como é a proposta do deputado federal Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que defendeu como relator da comissão que estuda no Congresso a reforma política a formatação do voto proporcional, que é hoje o voto que o Brasil adota como sistema eleitoral, em listas fechadas. Hoje o sistema que nós temos é o de voto em lista aberta, voto proporcional em lista aberta, que possibilita, pelo menos que na hora do voto, o eleitor, seja para vereador, para deputado estadual ou federal, vote diretamente no candidato que compõe uma das listas partidárias que ele tem à disposição. Não é o melhor sistema, eu advogo o sistema de voto distrital, mas pelo menos o voto em lista aberta é melhor que o voto em lista fechada, porque, diferente do voto em lista aberta, em que eu posso votar diretamente no candidato, o voto em lista aberta possibilitará o voto tão somente na legenda. Então nós não votaremos, por exemplo, meu número era 45123, né? Isso não mais poderá acontecer. O candidato terá apenas um número da lista, e aí o eleitor votando apenas no 45, exemplo que eu cito de mim, ele votaria já um critério hierárquico estabelecido de antemão pelo próprio partido. Então, se o partido, por exemplo, fizesse 5 cadeiras, os 5 vereadores eleitos seriam os 5 que o partido estabeleceu na ordem hierárquica partidária. Não seria mais aquele que o eleitor escolhe diretamente e deposita o seu voto.
O vereador ainda comentou que apenas com uma mudança nas eleições, a corrupção seria enfrentada. Ele destacou que hoje o sistema político interfere no voto dos eleitores. As pessoas acreditam que a corrupção ela é oriunda tão somente da vontade do político que quer ser corrupto. E que para cessar a corrupção teria que colocar no poder um político que não quer ser corrupto. Eu até rio desse argumento, com todo o respeito, é claro, ao eleitor que o tem, porque a política de fato está corrupta, é bom salientar isso, porque seríamos eternos azarados que nós nunca conseguimos colocar um candidato honesto no lugar certo, porque é uma tendência, todo final de período legislativo, que o eleitor esteja decepcionado com o seu candidato, como se o eleitor fosse um eterno enganado. Ora, na verdade o que ocorre é que, como o candidato muitas vezes precisa utilizar de meios escusos para aglomerar o eleitor à sua volta, isso envolve recursos econômicos. E, consequentemente, como o candidato muitas vezes não tem esse recurso econômico, vai ter que ficar refém de interesses econômicos que patrocinaram sua campanha. Consequentemente, limita a liberdade do candidato, o torna refém do interesse corporativo ou econômico que patrocinou sua campanha. E aí o candidato, depois de eleito, não consegue representar a comunidade como um todo. Ele acaba se obrigando a representar aquele setor corporativo ou econômico que o patrocinou. Isso, na verdade, acaba tornando todo o sistema político corrupto e corruptor, porque favorece o atendimento de panelas políticas e não ao grosso do eleitorado, que diríamos aí 70% das pessoas, do eleitor comum, não tem participação em partido político, em panelinha política, não é pertencente ao sindicato de professores, ao sindicato dos metalúrgicos, ao agronegócio, à bancada dos evangélicos, é o eleitor comum. Então, muitas vezes, como esses grupos se organizam para patrocinar um candidato, não é que o sistema, diríamos assim, acaba corrompendo as pessoas honestas. O sistema acaba trabalhando exclusivamente para atender os interesses corporativos que se organizaram para colocar no poder um candidato. A prática regular de exercícios é essencial para a saúde e recomendada para todas as idades. Segundo pesquisas, a falta de atividade física pode reduzir em até 10 anos a expectativa de vida da população. Por isso, o vereador Valdo de Moraes tem o esporte como a principal bandeira do mandato. Confira algumas indicações do parlamentar para esta área. Em Passo Fundo, uma iniciativa tem proporcionado aos moradores facilidade na hora de se exercitar. São as academias ao ar livre. Além de proporcionar qualidade de vida, elas se tornam um ponto de encontro para a comunidade. Por isso, o vereador está solicitando a colocação dos aparelhos em alguns bairros, como é o caso da Planaltina. É um esporte que a pessoa pode ir lá fazer, pode levar o filho brincar, a família pode ir lá tomar um chimarrão. É uma coisa muito linda e como deu certo nos outros lugares, ali pode dar também. A ideia é no bairro Planaltina, por que ali, né, nesse local? Porque é uma grande vila, uma vila grande e não tem, então seria necessário ter uma. Outra opção para a prática de esportes é a ciclovia. Com seus primeiros trechos inaugurados em 2015, ela já faz parte da rotina dos passofundenses, que pedem ainda mais espaços como esse. E uma indicação do vereador Valdo quer atender esse pedido. Porque a comunidade procurou o vereador, né? E a São Cristóvão é uma grande, bem dizer, a metade da cidade, e é necessário ter essa ciclovia lá. Porque não tem espaço para caminhar, não tem espaço na bicicleta, não tem espaço para tomar um chimarrão. E como deu certo na Boqueirão, lá pode dar também. E a gente está pedindo, né, que o prefeito olhe com atenção esse lado da cidade, que é quase a metade da cidade, e que com certeza, se fizer, vai dar certo. O Esporte Clube Passo Fundo estará fora da elite do futebol gaúcho no próximo ano. Ontem, no Vermelhão da Serra, a equipe venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. Mas o resultado não foi suficiente para evitar o rebaixamento do tricolor para a divisão de acesso. Para seguir na Série A, o time precisava de uma combinação de resultados. Além do Passo Fundo, o Ipiranga de Erechim também foi rebaixado. E a seguir, servidores municipais realizam um ato público. É um minuto só, a gente já volta. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso.
Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Vicky, Thor e Nico vivem no Primaves há mais de 5 anos. Aqui, em meio a outros de sua espécie, eles reencontraram um pouco de suas raízes. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. O aeroporto de Passo Fundo pode ser concedido à iniciativa privada. A informação teria sido repassada pelo secretário estadual de Transportes, Pedro Westphalen, durante reunião realizada quarta-feira com o vereador Paulo Necli e com os deputados estaduais Juliano Roso e Gilberto Capuani. De acordo com a nota divulgada pela assessoria de comunicação do deputado Juliano, o secretário Westphalen teria informado que o Lauro Cortes é prioridade do governo gaúcho em um plano de concessão que está sendo concluído. O vereador Márcio Patucci encaminhou ao Poder Executivo uma indicação que busca facilitar o avanço em políticas públicas habitacionais. No documento, ele sugere que o município adquira novas áreas para o assentamento de famílias que necessitam de moradia. A proposta quer facilitar o assentamento de pessoas que estão instaladas em áreas de risco ou inscritas no cadastro habitacional. Conforme a indicação, Passo Fundo tem 12 mil famílias que aguardam um terreno ou a inclusão em programas sociais. Se a indicação for atendida, também será possível reduzir o problema de muitos grupos que vivem em ocupações ilegais. Em conversa com a Secretaria de Habitação, em conversa com alguns colegas vereadores, nós sugerimos então que a Prefeitura possa desapropriar ou comprar algum terreno, visando o assentamento dessas famílias que encontram-se esperando o cadastro municipal. Claro que o planejamento, toda a disposição em relação a esses lotes será feito pelo Executivo. Se será doado, concedido ou vendido para essas famílias, fica a critério do poder público. Mas o que nós não podemos concordar é que a cidade tem presenciado um número grande de ocupações, sobretudo em áreas particulares, porque não há uma política definida, uma política séria em relação a essas situações. Então, o que a gente espera é que a Secretaria de Habitação e o próprio Poder Executivo consigam idealizar e formatar, né, esse acesso a famílias de baixa renda, a pessoas em vulnerabilidade social, que consigam, então, ter o seu terreno, e que isso é dignidade, não apenas para as famílias, mas também para todas aquelas pessoas que aguardam há muito tempo por uma ajuda do poder público. O vereador Márcio Patucci reforça que é papel dos gestores públicos garantir o direito de todos à moradia. E uma forma de fazer isso é ampliar os programas voltados à população de baixa renda. O parlamentar explicou ainda que não é qualquer área que pode ser destinada à construção de habitações. É preciso que o local ofereça acesso a serviços básicos e essenciais. O que a gente não pode imaginar é que qualquer área ela servirá de conforto para essas famílias, né? Tu falaste muito bem, nós precisamos ter uma linha de ônibus, nós precisamos ter um posto de saúde, nós precisamos ter escolas para as crianças, e claro que quando se pensa num assentamento ou na definição de uma área dessas, também tem que ter um planejamento combinado com todos esses equipamentos públicos que são indispensáveis à manutenção e à sobrevivência dos indivíduos. Então nós acreditamos que a Prefeitura pode idealizar essa nossa indicação, e aí sim a gente conseguir então reduzir esse cadastro, que são mais de 12 mil pessoas inscritas. E depois de negarem em assembleia o aumento salarial de 5% oferecido pelo Executivo, os servidores municipais realizaram um ato público em busca da database da categoria. Na Câmara de Vereadores, eles acompanharam a sessão plenária e dialogaram com os parlamentares. O presidente do Simpasso comenta os motivos que levaram os servidores até o Legislativo. Eles pedem um reajuste maior do que o oferecido pelo prefeito Luciano Azevedo. Dia 21 de março agora, nós tivemos uma assembleia
com todos os funcionários municipais, que deliberou pelo não aceite de uma proposta do Executivo Municipal de 5%, abaixo do índice do salário mínimo, abaixo do piso nacional do magistério, abaixo do piso mínimo regional que está sendo discutido. Então 5% não contempla hoje o funcionalismo municipal. Então deliberamos dentro da Assembleia, a Assembleia deliberou por não aceitar, nós deixamos a Assembleia aberta, fizemos esse ato público nesse dia de hoje, dia 29 de março, para fazer o encerramento da Assembleia e recepcionar uma nova proposta do governo, até para ser colocada em votação. No entanto, o Executivo Municipal não nos enviou uma nova proposta acima do valor de 5%. Então nós encerramos a Assembleia, deliberamos por dar continuidade a ato público, buscando sensibilizar o Poder Executivo Municipal que venha a contemplar o nosso funcionalismo público municipal, no mínimo, com o índice do piso magistério nacional, que é 7,64%, já que ele está muito abaixo essa sua proposta, que venha trazer uma nova proposta, e dentro desse ato público procuramos vir à Casa Legislativa, pedir apoio dos legisladores que venham também a encampar, juntamente com o Simpasso e demais entidades representativas, essa luta junto ao Executivo, pela uma valorização de uma database, uma data salarial, uma reposição salarial que fique a contento dos nossos funcionários públicos municipal. O vereador Cláudio Rufa Soldá foi um dos parlamentares que aproveitaram a visita para demonstrar apoio ao funcionalismo municipal. Ele comentou que desde o ano passado tem defendido a causa. Eu vim falando, já no ano passado, eu já votei a favor do funcionário público, do ticket de alimentação. Então eu falei em tribuna que continuarei trabalhando e ajudando o funcionário público, que eles merecem, eu acho, oportunidade de ganhar mais, trabalhar certo, como eu sempre venho trabalhando. E eu disse para as pessoas que sou junto com eles, do funcionário público, fui retalhado do meu partido, porque eu era PMDB, tive que sair do PMDB, porque o PMDB estava na base na época. E eu, por causa dessa votação do ticket, eu votei contra o prefeito, eu perdi os cargos. Eu não estou lá por cargo, eu estou aqui para trabalhar sério. Eu não preciso estar aí mendigando cargo para trabalhar para o povo. Eu trabalho e imploro a comunidade de Passo Fundo. Outros vereadores utilizaram a tribuna para comentar o assunto. Confira alguns discursos. Quero me colocar plenamente à disposição, assim como o vereador Luiz Miguel, que também faz parte da representação do PDT, para que nós possamos provocar o Poder Executivo e reiniciar essas negociações e, de certa forma, atender o mínimo de justiça, o mínimo de igualdade, o mínimo de equilíbrio que esses homens e mulheres precisam. O índice que foi proposto, me parece que foi um índice abaixo dos índices oficiais, foi um índice abaixo do piso nacional, e vejo, senhores, que o município recebe alguns milhões de reais do Fundeb, do governo federal, e o Fundeb financia, além do pagamento do salário dos senhores professores que estão aqui, em grande maioria, financia outras ações para a educação pública do município. E lá no Fundeb, nós tivemos um reajuste acima da inflação média, de modo que o piso nacional ficou em 7,64%. Por que eu quis dizer isso? Porque na medida em que o governo municipal oferece índices próximos a 5 e fecha as portas para a negociação, o governo federal, com tamanha dificuldade econômica que tem, com tamanha crise econômica que tem, consegue ofertar índices maiores que os índices inflacionários. Continuo com a mesma atuação que sempre tive no parlamento, vereador Rufa. Meu gabinete e a minha pessoa está sempre aberta e disposta ao diálogo. Tenho a certeza, vereador Patrick e vereador Patucci, que essa negociação ela será bem conduzida e chegará a bom termo como as demais chegaram. É por óbvio que a luta e a mobilização faz parte da mobilização da categoria. Acredito que logo mais à frente poderemos, e certamente virá para a Câmara, uma proposta que atenderá tanto a necessidade da Prefeitura, do Executivo Municipal,
bem como a dos servidores. Continuo com as portas abertas para receber a todos. Inicia amanhã e vai até o dia 9 de abril a 7ª edição da Mostra Sesc de Teatro. Neste ano, o evento apresenta uma programação diversificada com espetáculos, oficinas e intervenções culturais pelas ruas da cidade. Fique por dentro da agenda de atividades e ingressos através do site que está aparecendo no vídeo. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite!